Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 30 de julho de 2024, a Luciana Almartin, uma fisioterapeuta do Rio de Janeiro que eu conheço há muitos anos, trabalhei com ela no mesmo hospital, pelo menos. Ela, há algum tempo, me pediu para que eu fale sobre burnout. Burnout, o que é burnout? Burnout é quando você está queimado, né? Você queimou todas as suas reservas, o organismo não está respondendo bem a medicações, o seu cérebro não está funcionando bem, você se sente deprimido, irritável, exausto, desesperançado, aquilo que antigamente se chamava fossa profunda. Né? Bom, então, ah, vamos falar sobre isso, primeiramente sobre as causas do burnout, e que é uma fadiga profunda de todos os sistemas fisiológicos, sistemas mentais, está tudo fadigado, tudo arrebentando. Inclusive, existe risco de morte sofrida, o que é pior. Né? A pior coisa da morte é quando ela é sofrida. Então, é importante a gente se cuidar bem para que, pelo menos quando chegar o nosso momento, a gente faça uma passagem tranquila, com tranquilidade, na boa. Né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações para isso. Então, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade doente. Viver em uma sociedade doente nos desgasta muito. As causas das doenças sociais que nós temos, elas foram abordadas neste canal pelos vídeos das areias do Saara, a situação atual, e também no vídeo Medicina Integrativa. Integrar o quê? Onde eu falo sobre como nós estamos despedaçados, o processo que fez com que nós, como indivíduos, tenhamos sido despedaçados, esquartejados, castrados. Eu coloco os links aqui embaixo para vocês lerem. Eu recomendo que vejam primeiro das areias do Saara e depois, até num outro dia, vejam medicina integrativa. Fazer o quê? Tem muita informação para vocês digerirem. Então, dentre as causas do burnout, primeiro, aprendemos a respirar mal. Se a quantidade de oxigênio no sangue está baixa, a mente fica agitada e nós ficamos violentos. Na sala vermelha de um hospital que eu trabalhei, uma vez um paciente com asma, a quantidade de oxigênio dele estava muito baixa, ele começou a atacar fisicamente todo mundo. Nós tivemos que agarrar o cara na unha, segurar o cara para a gente conseguir injetar medicação que abrisse os brônquios dele e ele começasse a ventilar. E aumentar o oxigênio. A hora que o oxigênio subiu, ele ficou calmo e não se lembrava das agressões que ele havia cometido. Então, se ele tivesse matado um de nós, olha só o problema legal para ele, né? Ele poderia ser acusado de assassinato e, é, e isso foi uma coisa fisiológica. Estava com falta de oxigênio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa respiração. Razão pela qual tem uma série de vídeos e shorts neste canal sobre respiração. Tá?
E o pior é que mesmo professores de educação física, professores de yoga, fisioterapeutas, eles ensinam a gente a respirar, mas de forma que os nossos pulmões não são aproveitados em sua plenitude. E, curiosamente, se você faz a respiração de uma forma em que a inspiração é máxima, em que você usa ao máximo a sua capacidade pulmonar, é possível que você não goste, que você se sinta melhor respirando de uma forma que esses profissionais citados ensinam, tá? Então, recomendo que vocês façam, vejam esses vídeos e shorts sobre respiração, consigam entender por que a forma como eu proponho apresenta um maior volume inspiratório. Você inspira mais se você faz dessa forma do que da forma que esses profissionais ensinam. E também a expiração é muito importante. E os dois movimentos, inspiração e expiração, são abordados nesses vídeos. Tá? Então, o errado é cômodo. Né? Quando você faz uma coisa errada, que você está acostumada a fazer, é cômodo. Se você faz melhor, isso exige mais, é incômodo. Outra coisa é que nós nos hidratamos mal. Ao invés de água, bebemos refrigerantes, bebemos outras coisas. A cerveja é um item à parte, e o vinho também, são coisas assim conflituosas, né? Porque tem coisas positivas, tem coisas negativas. Então, não vou entrar nas bebidas alcoólicas nossas, mas refrigerante não tem nenhum que preste, tá? Então, a água vai depender, a hidratação vai depender de como é que nós nos hidratamos, que líquidos que nós tomamos. Comer frutas é uma forma de você se hidratar e é uma forma melhor do que tomar suco, tá? Sucos são quase tão ruins quanto refrigerantes, tá? Então, qual a quantidade de água? Você vê por aí, você tem que tomar tantos litros de água por dia. Calma. Vai depender do clima. Que tipo de atividade que você está desempenhando? O que é que você comeu? Como é o seu organismo, a sua idade? Então, você precisa ir aprendendo, reaprendendo a se hidratar. Isso é fundamental, tá? Uma vez eu tive um contato com um médico coreano chamado Dr. Jong Suk-yoon. Ele recomendava que a gente, de início, passasse a tomar uns 2 copos de água no momento que a gente acorda. Acordou, tome bastante água e fique deitado. Você deixa a água na cabeceira, ao lado da cama. Fica deitado, de barriga para cima, bebe bastante água e fica uns 10 a 30 minutos deitado, de barriga para cima. Isso vai fazer com que a água circule pelo seu sistema digestivo e facilite o funcionamento do intestino. Tá? Depois disso, de meia em meia hora, você tome 20 mililitros de água. 20 mililitros de água é o equivalente a uma xícara de cafezinho. Então, você fica tomando isso tudo, essa quantidade durante o dia todo.
Até que à noite, aí você também bebe bastante água. Beber bastante água à noite tem uma exceção em relação aos homens que sofrem de prostatite, que aí vai fazer você levantar, dormir, acordar várias vezes à noite, então não é legal, tá? Então, quem tem problemas com próstata deve beber um pouquinho de água só para poder ter um sono melhor. E quando você fica bebendo de 15 em 15 minutos 20 ml de água, você reativa a capacidade do seu cérebro perceber se você está precisando de água ou não. E aí, depois de alguns dias ou de algumas semanas, aí você vai ter recuperado a sua capacidade de perceber a necessidade de água, e aí você vai beber água de acordo com a sua necessidade, tá? O que é muito melhor do que ficar bebendo água, porque o doutor disse que você tem que beber tantas águas por dia. A única pessoa que pode dizer isso é você mesmo. Ou, se você estiver internado em uma UTI, ou numa sala de emergência, aí o médico tem condição de hidratar você com soro. Mas aí ele tem meios para saber o quanto que você precisa. E aí você não vai beber água, você vai tomar soro. E soro é água e sal de cozinha, o soro fisiológico. Existe também o soro glicosado, existe o Ringer lactato, tem vários soros, tá? Mas para hidratação, geralmente é o soro fisiológico que a gente usa. Também, inclusive, é uma coisa curiosa. Assim, eu já fiz ressuscitar inúmeros velhinhos que chegavam na sala de emergência desacordados, em coma, e com a pressão alta. Aí eu olhava a canela deles e via que a pele estava típica de desidratação. É mais fácil do que olhar a língua, né? Aí, apesar do velhinho estar com pressão alta, eu enfiava soro fisiológico na veia dele e ele acordava e a pressão diminuía, tá? Porque uma das razões de pressão alta é ter muita água e sal no sangue. Então, a pessoa que estava com pressão alta, a gente não vai dar soro fisiológico. Mas no idoso que seja desacordado, isso funcionou muito bem, tá? E eu não aprendi isso em livro, não. São coisas que a gente aprende na vida profissional, lá no hospital, com outros colegas e tal. E, curiosamente, né, eu vi muitas vezes em que outros colegas que não sabiam disso pediam tomografia para o velhinho, porque o velhinho tinha chegado lá desacordado, então pediu uma tomografia computadorizada do cérebro do paciente. E aí vinha lá no laudo da tomografia, desidratação. Então a gente ria e tal, né? Mas, bom, tirem suas conclusões. Bom, outra coisa também que é causa do burnout é o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Então, se você vive num ambiente tóxico, seja ele de trabalho, ou familiar, ou social, isso desgasta o organismo. Então, é importante que você vá se trabalhando para conseguir ou um lugar melhor para trabalhar e para viver, ou é, melhorar o ambiente, os ambientes onde você vive, né? Então, aí você que vai ter que avaliar que caminho que você vai tomar. O de procurar um lugar melhor ou de melhorar aquilo que você tem. Outra causa de burnout é a alimentação e o repouso.
Então, falando de repouso, então, quando a sua vida corre de tal maneira que você precisa de muito dinheiro, você tem muitas contas a pagar, aí você acaba pegando trabalho além daquilo que é conveniente, tá? E é muito comum médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem saírem de um hospital e vão para outro, vão de um trabalho para o outro e trabalham assim, tipo 120 horas por semana. Tá? Isso é comum. Agora, então é importante a gente dormir. O horário que o organismo melhor aproveita o sono é a partir das 5 horas da tarde. De 5 a 7 horas da tarde é um horário que o organismo refaz as suas fundações. Isso é medicina tradicional chinesa, tá? Então, o alicerce do organismo ele é melhor reparado entre 5 e 7 horas da noite. Então, se você sente sono nesse horário, isso quer dizer que o seu alicerce não está bom, tá? Então, você precisa fortalecer o alicerce do seu organismo. E em relação à alimentação, então, primeiramente, como é que você aprendeu a se alimentar? Então, você nasce num hospital. Você é colocado de imediato para mamar na sua mãe? Quando você nasce, foi parto normal ou foi cesárea? Se foi cesárea, você já nasce com uma deficiência imunológica, porque durante o parto cesáreo você recebe naturalmente bactérias que irão entrar no seu sistema digestivo, no seu sistema respiratório e que vão colonizar esses ambientes e ativar o sistema imunológico. Então, essa é uma das razões pelas quais se deve evitar o parto cesáreo. O parto cesáreo ele deve ser feito somente quando o obstetra percebe que é necessário, tá? E aí realmente salva a vida e se pode tomar outras medidas para preservar a saúde do bebê. Então você salva a vida do bebê, você salva a vida da mãe, tá? Mas só o obstetra que deve fazer isso. Quando a mãe exige isso do obstetra, ela está fazendo um mal enorme a si mesma e ao feto que está para nascer, tá? A criança que está para nascer. Aí depois, se foi por cesárea, é muito comum que a criança seja afastada da mãe logo após o parto. Aí, com isso, quando a criança vem para trazer para amamentar, já perdeu o impulso inicial. E aí, tanto mãe quanto filho podem ter dificuldades para iniciar o processo de amamentação. Tá? Então, mais uma razão para se dar primazia ao parto normal e evitar a cesárea. Depois disso, aí já está com alguns meses, a criança deveria ficar pelo menos 6 meses só no peito. Está com fome? Peito. Está com sede? Peito. Está com angústia? Peito. Tá? Então, a mãe deve resolver tudo no peito, tá? Nas coisas com a criança. Mas aí, por uma razão ou por outra, essa criança começa a receber alimentação, o que pode lhe fazer muito mal. Muitas vezes,
essa alimentação que a criança recebe está errada. Depois a criança cresce mais um pouquinho e vai lá no pediatra, vai no nutricionista, e aí pediatras e nutricionistas podem estar sendo pressionados pela indústria alimentar de bebês a indicarem para a criança aquilo que interessa para a indústria e não para o bebê e para a mãe, tá? Então, é importante que você tenha uma orientação adequada sobre como alimentar o seu bebê. Então, aí já começam os erros da alimentação, né? Aí depois, a criança cresce mais ainda, aí ela começa a se alimentar seguindo o exemplo que ela observa nos pais, nos avós. A criança imita muito. Então, se você vê que pai, mãe, avós, amiguinhos comem alimentos de má qualidade, essa criança tende a gostar desses alimentos. E também o cérebro, ele tem uma certa inteligência, e essa inteligência não é muito profunda. O cérebro gosta de alimentos ricos em proteínas, hidrocarbonetos, açúcar, e gorduras. Então, tudo que é bem gorduroso, altamente proteico e doce, o cérebro diz: ah, isso é gostoso. Isso tem uma razão de ser, é porque antigamente, quando nós ainda não vivíamos em cidades, em aldeias, a nossa vida era vida de animais selvagens. Esses são os 3 alimentos fundamentais para que qualquer organismo sobreviva. Então, aí o ser humano tem essa preponderância. Os cães, eles gostam mais de gordura do que hidrocarbonetos. Nós gostamos mais de hidrocarbonetos do que gorduras. E todos nós gostamos de proteína, tá? Mas isso causa problemas. A proteína de melhor qualidade é aquela proteína que é formada por peptídeos, que são pequenas moléculas de aminoácidos que são geradas em nosso intestino por bactérias que lá habitam. Essas bactérias, o conjunto delas, a gente chama de bioma intestinal. Antigamente era chamado de flora intestinal. Não é flora porque não tem clorofila. São bactérias sem clorofila, então não são vegetais, tá? São bactérias. Então é bioma intestinal. Então, o nosso bioma intestinal, ele pode ser melhorado ou piorado, ou seja, as bactérias do bioma podem ser mais a favor de nossa vida ou mais a favor de formação de doenças, de acordo com aquilo que a gente come. Que o tipo de bactéria que habita o intestino, ela é função daquilo que a gente come, tá? Então, as bactérias boas são aquelas bactérias chamadas de bactérias fermentadoras. As bactérias que causam problemas são as bactérias putrefadoras. Essas bactérias putrefadoras, elas geram cadaverina, putrescina, indol, escatol, que são substâncias altamente inflamatórias e cancerígenas, tá? E aí, essas substâncias, elas inflamam principalmente o intestino, delgado e grosso, e também o sistema renal, os rins, tá?
que essas substâncias vão para a corrente sanguínea e vão lá inflamar o rim e inflamam o organismo todo, mas principalmente esses dois locais. E essas substâncias, além de serem altamente inflamatórias, elas são também cancerígenas, tá? E elas inflamando o intestino, isso é um conhecimento que é muito recente para mim, elas impedem a formação de serotonina, tá? Aí você fica com quantidade baixa de serotonina no sangue, e aí você entra numa depressão profunda. E a depressão profunda, então, é por causa da alimentação errada que você fez e também por causa de aspectos psicológicos em que você se vê incapaz de resolver certos problemas. Então, aí também é um outro mecanismo que leva à depressão. E aí você acaba tendo que ir num psiquiatra, porque o psicólogo não resolve isso, a depressão profunda. Aí você vai no psiquiatra, aí o psiquiatra ele salva a sua vida dando drogas que inibem a captação da serotonina. Então você fica com mais serotonina no organismo, na corrente sanguínea. Mas, infelizmente, a maioria dos psiquiatras não vai se interessar em saber o que é que você come, por que é que você come, quando você come. Então, é importantíssimo no burnout, na fadiga, que é a fadiga extrema, você cuidar da saúde do seu intestino. Tá? Não basta ir no psiquiatra e no psicólogo, você precisa reaprender a comer. E para você reaprender a comer, você deve observar como são os seus dentes. Compare a sua dentição com a dentição de um cachorro, a dentição de um gato. A dentição do porco, do cavalo é muito parecida com a gente. O cavalo, a dentição mais próxima da gente, e também o sistema digestivo do cavalo é muito próximo da gente, tá? E, porém, há diferenças principalmente na dentição. Você veja os macacos também. Então, você vê o chimpanzé, que é um animal absolutamente onívoro, na natureza, ou seja, ele come de tudo, o chimpanzé. Mas o gorila não. O gorila, apesar dele ter os caninos grandes, ele só come vegetais, tá? Então é importante que você veja o comprimento também do intestino. O nosso intestino tem tipo 9 metros de comprimento. O do gato, do cachorro, tem somente 3. Do leão tem 3 metros também. Então, isso permite que eles coloquem o alimento que eles ingerem para fora do organismo antes que esse alimento entre em putrefação. E a inflamação gerada pela putrefação, a inflamação, de modo geral, é o pior que pode acontecer em qualquer doença. Então, quando a gente recebe uma invasão bacteriana, o organismo responde inflamando. Mas se você tem uma alimentação errada, você irá inflamar além do necessário, e isso torna-se contraproducente. Então, um mecanismo de defesa do organismo, que é a inflamação, passa a ser uma causa de problemas gravíssimos. Toda doença se agrava quando existe uma inflamação excessiva, tá? Bom, então,
Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Eh, Talvez seja importante vocês reverem este vídeo, principalmente rever o vídeo na hora que você vai dormir, porque aí se você vê o vídeo antes de dormir, rever o vídeo antes de dormir, isso faz com que o seu cérebro ele fique processando essas informações. E aí você aproveita melhor, tá? Então veja a qualquer hora, porém, reveja à noite antes de dormir. Dica para vestibular: estude durante o dia, reveja a matéria antes de ir para a cama, tá? Eu aprendi isso lendo sobre isso com os fundadores do curso Objetivo de São Paulo. É um curso preparatório para exames e que tinha muito sucesso, talvez esse ainda exista. Tá? Aí eu estudei no pré-médico, que não existe mais. Saudades do pré-médico. Se tiver alguém aí que tenha feito o pré-médico em 1975, será um prazer revê-los. Tá? Quem estudou comigo foi o Setubinha, a gente o chamava de Setubinha. Alô, Setubinha, acho que você não me conheceu não, mas eu me lembro de tê-lo visto lá, tá? Um abraço para vocês. Críticas são sempre bem-vindas, dúvidas são sempre bem-vindas, tá? E se gostarem do vídeo, se inscrevam e repassem o vídeo para pessoas que você quer que tenham saúde, tá? Tudo de bom para você.